Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tobias e estou aqui hoje com uma missão um pouco diferente. Eu recebi um convite para falar na aula de Introdução à Engenharia Civil sobre as disciplinas que eu tenho ministrado nesse curso, né? Quero apresentar brevemente algumas coisas antes de já iniciar falando propriamente dito das disciplinas e coloquei aqui nesse sumário o que vai ser a nossa apresentação, a nossa aula de hoje, né? Para começar, eu vou falar brevemente sobre minha formação, né, minha origem, por onde eu passei até chegar aqui, falar um pouco sobre as áreas da engenharia civil, vou ser bem breve, né? Tenho certeza que vocês já viram muitas coisas até essa altura do campeonato. E por fim, falarei então das disciplinas que eu tenho ministrado ao longo dos anos que eu estou como professor. Inicialmente, então, né, minha origem, eu não sou aqui da cidade de Piuí, mas eu sou inclusive de outro estado, do estado de Goiás, e lá nesse estado eu fiz o curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás. Logo em seguida eu já engatei, né, fui direto para o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou da cidade de Catalão, então fico um pouco próximo ali, cerca de 100 quilômetros uma cidade da outra. Então já tive a oportunidade, logo vou falar por quê. E hoje estou também terminando o curso de pós-graduação em docência pelo Instituto Federal de Minas Gerais, né, do Campus Arcos. Ainda falta só a parte agora de defesa, de apresentação realmente do trabalho. Um pouquinho do meu histórico profissional, né? Na verdade, antes de fazer o curso de Engenharia Civil, eu tinha feito outros cursos, né, pelo Senai, cursos técnicos em mecânica, cursos também de aprendiz de mecânica, e tinha um sonho inicial de ser aviador. Enfim, né, fiz um curso, fiz outro e não me tornei aviador e acabei tendo a oportunidade de fazer na minha cidade o curso de engenharia civil. E hoje eu tenho uma paixão muito grande por esse curso, gosto muito dessa área. Não sei se eu trocaria, né, não sei, né, quem sabe. Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de experimentar outra profissão, mas eu amo muito essa profissão que eu exerço, né? Com relação à parte de experiência propriamente dita, eu trabalhei na obra de reforma e ampliação de uma das indústrias que nós tínhamos lá na minha cidade, na Mitsubishi, né? Trabalhei junto à construção da parte de pintura e também do setor de pintura lá, né? Uma obra bastante interessante, foi logo no finalzinho do meu curso. E lá pude acompanhar obras também referente à parte de execução de túnel, execução de fundações do tipo hélice contínua, parte também de terraplanagem, questão de execução aí de asfalto, esse tipo de coisa. Então foi uma oportunidade muito bacana, devo ter trabalhado lá por volta de um ano, e isso ainda estava na fase aí final do curso, né? E outra coisa interessante que aconteceu é que quando eu finalizei o curso, houve imediatamente uma oportunidade aí para fazer o concurso para ser professor substituto. Um outro professor meu da época ia fazer o doutorado, e aí ele saiu e houve então a abertura dessa vaga. Prestei o concurso e fui aprovado, né? Consegui inclusive dar aula para colega que entrou junto comigo, um fato bastante interessante, né? E aí, como eu comecei a dar aula, eu engatei então na sequência, com essa oportunidade aí, o mestrado, que tem muito a ver com a parte da área acadêmica, né? Então foram 2 anos como professor substituto e no finalzinho do mestrado já também eu tive a oportunidade de prestar o concurso aqui para a Piuí e conseguir aprovação. Então já vai completar aí praticamente 7 anos que eu estou aí como professor. Avançando um pouquinho aqui mais, então, antes de falar das nossas disciplinas, eu acredito que vocês já devem ter estudado bastante coisa sobre isso, né? A nossa área da engenharia civil, coloquei grandes áreas da engenharia, mas na verdade grandes áreas da engenharia civil. Nós temos aí construção civil, estruturas e fundações, a parte de geotecnia, infraestrutura e transporte e a parte de recursos hídricos. Quando eu era professor substituto ainda, eu dei aula também de desenho técnico e uma parte nessa área aqui, ó, de recursos hídricos. Então, só que a minha formação, o meu interesse, o meu gosto, vamos falar assim, para a engenharia é a parte de estruturas e fundações, ok? Dentro do Instituto Federal de Minas Gerais, né, além do curso de engenharia, eu também tive a oportunidade de dar aula para o curso técnico. Ali acabou que eu dei aula de algumas disciplinas que não são assim muito a minha paixão, mas a gente faz o que for necessário. Já para a parte da engenharia civil, as disciplinas que eu ministrei, inclusive, né, coloquei algumas aqui em destaque, essas 3, porque atualmente também eu tenho sido professor dessas disciplinas. Mecânica geral, teoria das estruturas 1 e 2, inclusive nesse semestre
estou ministrando essa disciplina de Teoria 1. Para o próximo semestre, darei as disciplinas de Mecânica Geral, Teoria das Estruturas 2 e Estruturas de Madeira. Mas já tive a oportunidade também de dar disciplinas de Desenho Técnico e a própria disciplina de Introdução à Engenharia Civil que vocês estão fazendo no momento. Para falar um pouquinho de cada uma dessas disciplinas, eu montei aqui de uma forma muito geral, muito dinâmica, o que é a essência de cada uma delas, né? Eu vou talvez passar de uma maneira mais rápida na parte de mecânica geral e de análise estrutural ou teoria das estruturas, e vou dar um enfoque um pouco maior para a parte de estruturas de madeira. Bom, mecânica geral, na verdade, é uma ciência aplicada, né? Quando vocês começam o curso de engenharia civil, vocês têm aí algumas disciplinas como física, né? Física 1, física 2, física 3 e também a parte dos cálculos. E a parte da mecânica geral, eu costumo falar já que é o cálculo e a física em ação. Então nós vamos pegar tudo aquilo que vocês têm visto, né? Pelo menos boa parte daquilo que vocês têm visto nessas disciplinas, e aplicar isso dentro da engenharia. Então nós vamos começar a pegar esses princípios e fazer alguma coisa com eles. Essa disciplina também ela é marcada porque ela traz os princípios fundamentais e básicos para todas as outras disciplinas desse grande grupo aí que nós falamos de estruturas. Vocês vão ver que a disciplina de mecânica geral, ela hoje está no 4º período. Se o aluno, porventura, vier a reprovar nessa disciplina, ele costuma ter um probleminha aí que ele deve atrasar mais ou menos aí 1 ano no curso, porque essa disciplina de mecânica, ela é pré-requisito para as disciplinas de teoria das estruturas e resistência dos materiais 1, que são disciplinas que na sequência depois tem a disciplina de resistência e teoria 2, e aí começam as disciplinas concreto armado 1, concreto armado 2, estrutura de madeira e estrutura metálica. Então, se travar em mecânica geral, acaba que tem esse pequeno atraso, vamos dizer assim, no curso. Então, é uma disciplina que merece bastante atenção e cuidado quando forem fazê-la. Ela também é a base comum de outras engenharias, né? Além da engenharia civil, os cursos, por exemplo, de engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, qualquer tipo de engenharia que faz essa parte de cálculo, tem como base esses princípios aqui. Inclusive, né, a parte da engenharia civil ela é mais focada na parte da estática. Esses outros cursos que eu falei, por exemplo, engenharia aeronáutica, engenharia mecânica, leva em consideração também efeitos dinâmicos. Então, eles têm talvez mecânica geral 2. Nosso caso é mais a parte da estática, e na sequência a gente já inicia com disciplina específica, que seria a análise estrutural. Relacionado à disciplina, o que nós vemos, o que nós aprendemos nessa disciplina? Eu trouxe aqui algumas imagens, né, do próprio livro didático que a gente utiliza, que dá para ter ideia do que vai ser visto dentro desse curso de mecânica geral. Por exemplo, aqui nós temos uma estrutura, né, uma árvore, que está segurando um determinado objeto. Para esse movimento, né, que nós estamos observando aqui, ó, essa linha, por exemplo, seria a linha normal da direção da gravidade. Se eu quero deslocar ele para um determinado valor, uma determinada posição, o que acontece? Eu preciso montar um mecanismo e aplicar esse determinado peso, por exemplo, esse W3. Considerando esse arranjo aqui, qual que seria esse peso para manter essa estrutura, esse arranjo, exatamente na posição que nós estamos vendo? Então isso aqui é uma parte mais teórica, vamos dizer assim, né? Porque eu não vou fazer o cálculo propriamente dito de qual que vai ser a seção desse fio, qual que é a massa específica desse fio, né? Então a gente vai pegar algum arranjo geométrico e trabalhar em cima disso. Outro exemplo aqui, ó, uma estrutura, né, de um carrinho, de um tratorzinho, sei lá, que serve para fazer execução de uma fundação. Qual que será a capacidade máxima disso, né? Qual que é a força máxima que ele pode exercer aqui, sem que esse elemento comece a subir, sem que ele comece a, entre aspas, empinar a roda, né? Então a gente consegue fazer essa condição de equilíbrio e encontrar esses valores limites, né? Nós temos aqui alguns parâmetros, por exemplo, o peso do operador, o peso que seria da própria máquina, né? Alguns contrapesos que existem nesse tipo de elemento. Então a gente consegue juntar tudo isso aí e verificar quais seriam os valores limites para determinadas condições. Outras imagens aqui também, né? Para a questão de tombamento, né? Será até quando eu posso, né? Até quanto eu posso deslocar esse braço aqui, considerando essa massa, para que essa girafa, esse elemento aqui, que normalmente utilizado em oficina mecânica também,
para que ele não tombe? Ou qual seria a capacidade máxima? Será que existe uma forma para eu ajustar esse pistão hidráulico aqui de uma maneira que ele venha exercer menos força para levantar mais carga? Enfim, essa condição de equilíbrio é tratada nessa disciplina também, assim como essa parte aqui, ó. A parte do peso, né, o centro de massa desse caminhão basculante aqui está localizado em uma determinada posição. Quando ele ergue, né, qual seria a condição total para esse elemento? As reações que nós teremos aqui em cada uma dessas rodas desse caminhão. E outra propriedade que a gente vê também na parte de mecânica geral ainda, são referentes às propriedades geométricas. Nós vamos ver como encontrar centro de massa, né? Em relação a essa figura. Inclusive, essa aqui é feita de estrutura de madeira, né? Então, eu vejo aqui os elementos sendo solidificados, sendo juntados, conectados uns aos outros, para formar uma única estrutura. E essa estrutura tem suas propriedades, né? Por exemplo, se eu estivesse considerando parte de área, quero mostrar até esse exemplo aqui comum, bastante simples da régua para vocês. Ó. Observe que eu tenho aqui uma seçãozinha que é transversal e tem uma determinada área. Se eu pegar essa régua e aplicar uma força nela nessa posição que ela está, ela vai deformar. Se eu mantiver, olha só, a mesma área, só girei o elemento, coloquei ela nessa posição e aplicar a força agora, eu não consigo mais fazer esse movimento. Por quê? Por que antes ela conseguia deformar e nessa posição não consegue? Justamente por conta do momento de inércia que nós temos dessa seçãozinha. Aqui então tem uma outra representação para uma estrutura aí poderia ser metálica ou mesmo de concreto armado e a gente consegue então encontrar esses valores, né? A parte de posicionamento, será que eu precisaria dessa parte dessa mesa aqui, né, dessa forma ou não? Então a gente consegue prever isso daí. Para as disciplinas seguintes, né, seriam teoria das estruturas 1 e 2, a palavra-chave é análise estrutural. O que é análise estrutural? Na verdade, o próprio nome diz aqui, é investigar, observar, avaliar os conceitos e os princípios envolvidos na parte estrutural. Então, ainda não estamos falando da parte de dimensionamento, e sim da análise. Só que ela é um pouco mais específica agora para a parte de construção civil. Nela, por exemplo, a gente vai ver como calcular, encontrar os esforços que uma determinada estrutura pode estar sujeita. Aqui, por exemplo, uma estrutura que poderia ser de uma ponte, por exemplo, nós temos várias barras. Por que eu preciso dessas barras? Qual que é o esforço que está chegando em cada uma dessas barras? Na disciplina de teoria 1, nós vamos ver essa análise para estruturas isostáticas. Inclusive, essa parte aí de classificação, a gente vai conversar bastante sobre isso na disciplina. E identificar alguns esforços. Por exemplo, o que é tração? O que é compressão? Força cortante, momento fletor? Todos esses conceitos nós veremos então nas disciplinas de teoria das estruturas 1 e 2. A diferença entre elas é que uma é isostática e a outra hiperestática. A isostática eu consigo resolver usando apenas as equações que eu vi lá na própria disciplina de mecânica. Somatório de momentos, somatório de forças. Já disciplinas estruturas, hiperestáticas, elas precisam de alguns métodos para a gente conseguir encontrar os valores que realmente estão atuando em cada um dos elementos. Aqui nós podemos, inclusive, a partir dessa imagem, observar. Nós temos os apoios nessa região, à esquerda, à direita, temos alguns elementos horizontais, outros nessa direção, que seriam as vigas, os elementos horizontais, e aí outros elementos com seções menores, igual observem aqui que é bem fininho, mas tem um comportamento estrutural que é específico para essa seção, seria um tirante. Então, nesse caso aqui, esse objeto ele vai estar sujeito a um esforço de tração. Então, observando aqui, além do próprio esforço, a gente consegue perceber que após a atuação do carregamento, essa estrutura, o que vai acontecer com ela? Ela vai deformar, ela vai deslocar. Então, nós temos como calcular qual que é o valor desses deslocamentos. Porque quando chegam as disciplinas de dimensionamento, seja concreto, metálica ou estrutura de madeira, as normas trazem lá limitações para esses deslocamentos. Então, eu preciso saber como quantificar isso. E antes que a gente chega, propriamente dito, na parte de execução, igual isso aqui é uma vigota treviçada, eu preciso conhecer o esforço. Por exemplo, se eu tenho um esforço aqui muito grande de flexão, um momento, alguma coisa do tipo, quando eu vou fazer o projeto, essa vigota aparentemente é uma vigota simples,
mas na verdade trata-se de uma vigota protendida. Esse cabo, essa barra que nós temos aqui embaixo, ela quando foi concretar essa sapatinha aqui, né, dessa vigota, o que aconteceu? Eles colocaram essa estrutura aqui em uma pista, e aí nessa pista colocou-se então essa barra de aço adicional aqui, e antes de ser feita a concretagem foi preciso tracionar, como se fosse um elástico, esticou essa barra aqui e depois concretou. Quando o concreto adquiriu resistência, aí sim foi possível cortar e construir esse elemento que vocês estão vendo aqui. Por que disso? Qual que é a vantagem que eu tenho nisso? Então, se eu tiver uma estrutura comprimida, isso vai produzir certas vantagens com relação ao desempenho estrutural. E aí nas disciplinas específicas vocês verão melhor sobre esses detalhes. Um detalhe final, então, é muito bom a gente chegar numa edificação como essa, ver ela construída e observar, nossa, eu vejo aqui um pilar, eu vejo uma viga, em balanço para fazer essa sacada. Então, todos esses detalhes, a parte de laje, a gente começa a avaliar de uma forma diferente. Inclusive, nessa semana mesmo, eu recebi um e-mail de uma aluna que faz a disciplina de Teoria das Estruturas 1, falou: Tobias, nunca mais eu vou olhar para minha casa da mesma forma. Eu chego e começo a enxergar arco, começo a enxergar grelha, começo a enxergar vigas. Então, a ideia é que vocês também se tornem alunos desse tipo, que comecem a ter um olhar crítico para a parte de análise estrutural. E antes de propriamente dito executar algo como nós estamos vendo aí, é necessário então, aqui seria até uma maquete eletrônica, um recurso bastante utilizado hoje em dia, mas a gente precisa passar por todo esse processo aqui de análise estrutural. Então, aqui ainda estamos na fase de análise, é possível perceber os detalhes, a parte de fundação, estacas, aqui nós temos os blocos de coroamento da estaca, a parte de infraestrutura toda, viga drama e coisas do tipo, os pilares, vigas, lajes, e todos esses elementos aqui a gente precisa conhecer. Escada também é um elemento estrutural, então a gente precisa conhecer qual que é o esforço que vai estar atuando em cada um desses elementos para posteriormente partir para o dimensionamento. Aqui, inclusive, um edifício desse tamanho, em geral, é feito por algum programa ou um software que faz esse cálculo aí para você. Mas é importante que você conheça os princípios envolvidos nesse dimensionamento para posteriormente chegar no resultado final, que seria essa edificação aqui. E além disso, pensar também em todas as interações que existem, não é só o projeto estrutural. Preciso pensar na questão da vedação, alvenaria, a parte de esquadria, a parte de instalação hidráulica, sanitária, elétrica, ar-condicionado, aproveitamento aí dos recursos naturais, insolação, ventilação. Então, tudo isso é o que compõe aí as disciplinas que vão formar vocês futuramente como engenheiros civis. Aqui, então, nós vamos partir para a parte de estruturas de madeira. Antes de falar propriamente da parte estrutural, o que nós vamos ver nessa disciplina, quero te fazer uma pergunta. Quais imagens sua mente normalmente produz ao pensar em estruturas de madeira? Você construiria sua casa com estrutura de madeira? Pensa aí por alguns instantes. Normalmente, as imagens que são associadas à estrutura de madeira são as seguintes imagens. Olha só, o pessoal fala, a estrutura de madeira ela não aguenta muito, ela pode, apodrecer, ou é perigoso um inseto, um cupim vir comer minha madeira, minha estrutura. Muito comum também o pessoal associar a estrutura de madeira à parte de desmatamento, exportação de madeira de forma ilegal. Então o pessoal vai devastar a floresta para poder utilizar madeira. Ou também esses movimentos aí, normalmente a gente vê algum artista envolvido que fala preserve a Amazônia, não sei o quê, e as pessoas associam isso à parte de estruturas de madeira. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver melhor sobre isso. Antes de falar desses detalhes, eu quero dar uma dica para vocês do que nós vamos ver aí na disciplina lá do 8º período, que é justamente a parte de estruturas de madeira. Nós vamos ver que esse material é extremamente versátil. É necessário a gente trabalhar dentro da disciplina com um olhar um pouco diferente do que normalmente a gente tem. Nós temos que começar a pensar na exploração racional do material. Além disso, nós vamos ver princípios lá para a produção da madeira estrutural. Vocês vão ver que não pode ser qualquer madeira que eu possa utilizar para fazer uma casa, por exemplo. Eu tenho um tipo específico que serve. Outro vai servir talvez para fazer um móvel, alguma coisa nesse sentido, mas não para aplicar na minha estrutura.
Falar um pouquinho sobre o desempenho estrutural da madeira em situação de incêndio. Outra relação que muita gente tem é a casa de madeira, uma edificação com estrutura de madeira, estou sujeito a colapso por conta de fogo. Pode ser, né? Vamos ver daqui a pouquinho. E, por fim, falar um pouquinho sobre o dimensionamento estrutural, que é o efetivo, é o que nós mais vemos ao longo do curso, né, de estrutura de madeira, é essa parte de dimensionamento estrutural. Com relação a esse primeiro tópico aí, versatilidade da madeira, acredito que não é nem muito necessário eu ficar falando. Se você parar aí onde você estiver e dar uma olhada ao redor, possivelmente você deve encontrar alguns objetos feitos de madeira, né? E na parte estrutural, pode ser que a cobertura, pode ser que portas, né, questão de portal, essas coisas, até mesmo janela, talvez o piso possa ter sido feito de madeira. Mas, de maneira geral, vamos colocar aqui alguns elementos que podem ser construídos com esse elemento, né, o insumo madeira. Por exemplo, a parte de andaimes, formas para concreto. Então, por mais que a estrutura final não seja uma estrutura de madeira, eu preciso produzir aquele formato que eu vejo, a viga, o pilar, e muitas vezes o material utilizado para isso é a madeira. Além disso, nós vemos também muita utilização aí de escoras feitas com madeira, né? Aqui são elementos de eucalipto que servem para dar a estrutura de concreto, então uma estrutura de suporte que vai chegar à posição final fazendo uso aqui, ó, de uma estrutura de apoio feita toda de madeira. Então a gente consegue ver as formas e a parte do escoramento. Além disso, a parte de pisos, né, eu coloquei aqui só um exemplo, os tacos, mas existem outros aí, tábua corrida, enfim, uma série delas, né, desses tipos de material para fazer o piso. E a gente utiliza muito também em estruturas de telhado. Para falar a verdade para vocês, eu não tenho um número exato aqui, mas a maior parte da estrutura de madeira que a gente utiliza no Brasil é, com certeza, para estruturas de cobertura, para estrutura de telhado. Por que eu estou falando no Brasil? Né? Porque em outros países, por exemplo, Estados Unidos recentemente construiu, não sei se Estados Unidos ou Canadá, depois vocês dêem uma verificada aí, por favor, construiu um edifício de 18 andares, 18 pavimentos, feito em estrutura de madeira. Muito interessante essa obra. No Brasil ainda não temos assim tão avançado os estudos em materiais, vamos dizer assim, ferramentas para aplicação de estrutura de madeira. Talvez aí também um pouco essa dificuldade de implantação desse tipo de estrutura. Outros exemplos aí, mourões, portas e janelas, então esquadrias em geral, né, nós utilizamos esse material para sua construção. E aí vem então a parte da exploração. Em geral, pessoal, essa questão ela é bastante polêmica, né? Muitos aproveitam a situação, envolvem-se de forma política ou de forma a obter algum lucro nessas causas. Realmente, é extremamente importante o cuidado que nós devemos ter, sim, com o meio ambiente, né? É necessário a exploração racional, por isso existem aí as reservas florestais. Eu não vou sair derrubando qualquer floresta para pegar a árvore que eu quero e fazer ela virar uma porta, virar um pilar, uma viga, coisa do tipo. É necessário pensar então em reservas e fazer o plantio daquela espécie que é interessante para eu utilizar. Mas, mesmo que fosse explorado de uma floresta, né, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito desse impacto ambiental que é causado. Né? Em geral, a gente vê imagens como essa aí, né? Salve a Amazônia, crime, Greenpeace e coisas desse tipo, só que existe uma certa controvérsia aí nesse assunto. Né? Vale a pena depois vocês darem uma explorada, mas de uma maneira geral, as pessoas às vezes associam, por exemplo, uma imagem como essa daqui com o uso da madeira para uso estrutural. Essa imagem aqui, por exemplo, isso aqui é uma queimada que vai devastar uma floresta. Né? Inclusive, pode ser que até a razão desse calor, dessa situação toda que nós temos vivido, pode ser um pouco por conta desse tipo de realidade que nós temos vivido. Isso, né, além do impacto ambiental da flora, também impacta diretamente a fauna. Então são questões muito delicadas que precisam sim ser discutidas a fundo, mas isso não vai inviabilizar o uso da madeira como elemento estrutural. Porque esse tipo de situação, né, aquela queimada, por exemplo, vai resultar numa situação como essa. Isso acontece porque o pessoal quer usar não a madeira, mas sim a terra para fazer pasto, para fazer lavoura, coisas do tipo. Já a produção e utilização da madeira como elemento estrutural, ela traz grandes benefícios aí para a sociedade. Por quê?
Se nós formos avaliar, é um material que, em termos energéticos, é muito mais econômico do que a estrutura de concreto armado e do que aço. Por exemplo, para a produção desse material aqui, a energia que vai ser empregada é muito menor. E, além do mais, o resíduo que existe na produção da madeira estrutural é mínimo. Além ainda de tudo isso que eu falei, tem a questão do carbono, né? Porque a madeira ela é ótima para estocar carbono. A partir do momento que eu queimo a madeira, obviamente eu libero o dióxido de carbono aí para a natureza novamente. Mas quando eu tenho a madeira adulta, ela estoca, a estrutura dela, a base é o carbono. Então, quando a gente utiliza a madeira para fazer um determinado elemento estrutural, alguma coisa do tipo, nós estamos estocando carbono. Então, isso é muito bacana para a natureza em si. Sem contar que as árvores mais adultas, mais velhas, elas não têm a eficiência tão grande quanto as árvores mais jovens com relação à produção do oxigênio. Quando elas estão em idade adulta, a produção de oxigênio é muito menor. Então, nessa situação, se eu vou até a floresta, por exemplo, escolho uma ou outra árvore em idade adulta para fazer o abate, eu estou, na verdade, também beneficiando essa questão ambiental. Se no lugar dela, obviamente, eu colocar uma outra, uma árvore jovem para a produção e armazenar também, estocar todo o carbono da madeira dessa árvore. Outra questão também que nós vamos falar um pouquinho então é da parte da produção da madeira estrutural. Como eu adiantei para vocês, não é qualquer madeira que serve para ser um elemento estrutural, ela precisa ter algumas características. E a produção dela, né, de maneira geral, parte de alguns princípios. O primeiro seria a parte do corte, ou mesmo o abate da árvore. Né? Então, inclusive, vocês vão ver na disciplina, quando for a época, né? Que para fazer o corte existe uma época adequada, uma época ideal para isso. Não é estação chuvosa, coisas do tipo. Talvez não é a melhor fase para fazer esse corte. Em seguida do corte, nós temos a parte do transporte. O transporte eu preciso prever qual veículo que vai estar fazendo esse transporte aí. Então, para isso, eu vou precisar conhecer a capacidade do caminhão, né? Questão de dimensão, capacidade de peso também, porque a partir do momento que eu faço o corte da árvore, ela ainda está verde. Então, a umidade que existe nela vai estar ali até acontecer essa etapa aqui, que seria a etapa de secagem. Em certas situações, a gente consegue permitir que essa árvore recém-cortada, recém-abatida, fique em certo período, vamos dizer assim, para haver um pouco dessa secagem. Isso diminui muito o peso da madeira. Então eu consigo reduzir custos relacionados ao transporte, né? E outra coisa também é a questão da distância. Na sequência nós temos aí as fases de falquejo, que nada mais é do que esquadrejar a madeira, né? Então ela tem a parte de cascas que a gente precisa fazer o aparamento, vamos falar assim, e também entra a parte do desdobro. Só para passar um pouco de vontade em vocês, nessa parte de desdobro, por exemplo, dentro da disciplina, nós vamos estudar alguns aspectos relacionados à condição do desdobro. Que tipo de peça que eu estou procurando? Seria uma tábua, um sarrafo, uma viga, sei lá, um elemento de qual tipo, né? Então aqui nós temos vários exemplos. Por exemplo, aqui, ó, essas menores aqui poderiam ser utilizadas como ripa, né? Essas outras maiores aqui podem ser uma viga, né? Ou um pilar, alguma coisa do tipo. E aí eu consigo perceber que no próprio desdobro eu tenho posições diferentes, né? Para fazer esse corte. Por exemplo, visto que é um elemento natural, eu tenho algumas propriedades de anisotropia. Então ela vai comportar de maneira diferente aí em determinadas direções quando eu tiver o esforço. Nesse caso, por exemplo, aqui nós temos a direção que seria radial, né, saindo então da direção do centro para fora, tem a direção tangencial e a direção longitudinal seria no sentido de crescimento dessas fibras. Um detalhe específico da madeira é que quando ocorre então essa parte aqui de secagem, né, o ideal é que eu faça a secagem do elemento e só depois a parte do desdobro. Por quê? Se essa madeira ainda não tiver adquirida a umidade, né, considerada como seca, quando houver essa secagem, porque a tendência natural é que essa madeira, né, alcance esse ponto de equilíbrio de umidade, eu vou ter exemplos aí, por exemplo, a parte de retração, que vai fazer com que esse elemento produza certos empenamentos. Então, dependendo da região que eu faço, né, o desdobre e tiro aquela peça que eu quero utilizar, ela vai ter maior ou menor retração. Então, isso aí está relacionado a essa questão das fibras que nós temos na madeira.
E além disso também ela pode sofrer o processo de inchamento. Se ela estiver seca e aí porventura estiver exposta a um ambiente úmido, alguma coisa do tipo, ela pode sim absorver certas quantidades de água e ter esse inchamento. Então essa parte de desdobro é extremamente importante também de ser pensado, de ser planejado. E por fim, nós temos a parte de tratamento. Vários tipos de tratamento são possíveis para a parte de madeira. Tratamento para antibiológico, né, insetos, cupins. Também tem tratamento contra mofo, contra a entrada de água. E além desses, existem outros tratamentos mais específicos também. A respeito aí do desempenho então das madeiras em situação de incêndio, a imagem que nós normalmente associamos na nossa mente é que a madeira é um material inflamável, ela é combustível. Se eu tentar, por exemplo, pôr fogo numa peça de madeira, é possível que ela venha assim a queimar. Já uma peça de concreto ou uma peça metálica, nós temos a impressão que elas não irão incendiar. Só que quando nós pensamos em uma estrutura sujeita a uma situação de incêndio, o que a norma traz a respeito desse comportamento? Não é que a minha estrutura tem que ser capaz de resistir à situação de incêndio, mas ela tem que dar aos meus usuários a oportunidade de fugir do incêndio. Então, nessa situação, a estrutura de madeira ela é muito superior, às vezes, às demais, como a estrutura de concreto, né, em determinadas temperaturas. O concreto está sujeito, inclusive, a pequenas explosões, vamos chamar assim. E já o aço, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês, que vocês vão ver o que acontece com o aço. No caso da madeira, principalmente a madeira estrutural, ela não é uma peça fininha, né? Como a gente está acostumado, por exemplo, um palete de fósforo ou, sei lá, uma madeira menor que queima em toda a sua integridade. As estruturas de madeira são mais semelhantes a essa imagem que nós temos aqui. Ó. Então, o que acontece? A seção original realmente é esse retângulo bem maior aqui. Então, houve sim uma perda de material aqui, né? Só que com a queima surge essa camada de carvão. Essa camada de carvão aqui ela vai impedir a parte que compõe o fogo, né? Que a gente precisa então do calor, precisamos do material combustível e do oxigênio. Então, quando eu crio essa camada de carvão aqui, eu vou começar a impedir que o oxigênio entre em contato para dar sequência, para continuar alimentando as chamas, né? E nesse caso aqui, inclusive, ó, essa parte que está achurada seria a parte da madeira que aqueceu. E essa parte interna aqui, ó, já é uma parte que sequer sentiu, entre aspas, que houve essa queima. Então, nessa situação aí, até mesmo nesses incêndios que a gente vê aí constantemente nas florestas, observem que a parte de vegetação, né, árvores menores, queimam em sua totalidade. Já as árvores maiores não, né, parte da copa às vezes queima a folhagem e tudo mais, mas a estrutura do tronco ela permanece. Por quê? Porque além da casca ela tem esse mecanismo, vamos dizer assim, que permite com que ela tenha um desempenho adequado em uma situação de incêndio. A imagem que eu havia mencionado para vocês é essa daqui. Nessa imagem, então, a gente consegue perceber claramente que houve um incêndio nessa edificação e o resultado final foi esse aqui. Ó. As vigas metálicas elas se dobraram diante aqui das vigas de madeira. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Esse elemento ele está intacto, assim, né? Se eu observar a forma dele depois que esfriou, tá ok. Só que o aço ele tem essa capacidade de perder a resistência quando ele chega em um determinado valor de temperatura, né? Já no caso da madeira, não. Eu posso queimá-la, mas o interior dela permanece intacto. E por fim, dentro da disciplina então de estruturas de madeira, a gente vê a parte do dimensionamento estrutural. O que é o dimensionamento estrutural? Possivelmente vocês devem ter visto já os vídeos dos professores sobre a parte de concreto armado e também a parte de estrutura metálica, ou vão ver ainda. A parte de dimensionamento nada mais é do que definir qual vai ser a seção dos nossos elementos estruturais. E no caso da madeira, nós temos material aí com elevados valores de resistência. Então isso facilita aí para nós produzirmos, por exemplo, uma peça, um pilar que seja né, de estrutura de madeira, pode ser que ele tenha uma seção um pouco menor do que um pilar feito de concreto armado. Esses materiais aqui, em geral, são muito mais resistentes, né, os materiais de madeira, se comparados, por exemplo, a um concreto. Madeira, por exemplo, nós temos aí o esforço né, de compressão, tração na ordem de 80 megapascal, por exemplo,
Já o concreto de 80 megapascal é um concreto especial. Eu preciso colocar uma série de elementos para ele chegar a essa resistência, né? Da ordem aí de 30, 40 até 50 MPa seria um concreto mais comum. Já acima desses valores aí, nós precisamos então pensar em concretos de alto desempenho. A madeira, naturalmente, ela já consegue alcançar esses valores. E quando se trata de dimensionamento, nós temos que achar o equilíbrio entre questão de segurança e a parte de economia. Outros fatores, né, relacionados à parte aí, arquitetônica, a parte de beleza, também estariam embutidos aí, mas no quesito estrutural, nós precisamos equilibrar essas duas coisas aqui. Não adianta eu ser super seguro, fazer uma estrutura extremamente robusta para resistir a todos os esforços, só que isso fica um pouco antieconômico. Então, esse quesito aí, né, de seria custo-benefício, vamos chamar assim, a madeira é um material que tem as suas vantagens, mas também tem algumas limitações, relacionadas principalmente à parte cultural. Por exemplo, eu não encontro tão facilmente assim uma mão de obra apta a usar o material madeira como elemento e obter todos os seus benefícios. Então é muito mais fácil encontrar um profissional capaz de fazer uma estrutura toda de concreto do que um profissional capaz de executar uma obra inteira de estrutura de madeira. Então aí já começa a surgir alguns elementos que a gente precisa levar em consideração quando vai fazer a opção pelo dimensionamento de uma peça ou construção, melhor dizendo, de uma peça feita de madeira. Além disso, né, a gente consegue perceber que sim, eu tenho aqui a possibilidade de fazer um arranjo arquitetônico extremamente bonito usando elementos de madeira. Então, né, tudo que nós falamos até agora são elementos feitos aí com o uso de madeira. Mas eu nem falei ainda, pessoal, da possibilidade que existe de fazermos outro tipo de composição, vou colocar dessa maneira, com a madeira, que é a madeira, por exemplo, laminada colada. Então, até certo ponto, nós tínhamos limitação, né? Se eu tenho uma árvore aí que cresce, sei lá, 12, 15 metros, né? E ainda eu tenho que perder um pouco aí, por conta da questão de geometria, do próprio elemento, da natureza do crescimento dessa árvore, se eu uso madeira laminada colada, esse limite aí de comprimento eu meio que deixo de existir, né? Eu meio que não preciso levar em consideração. Eu consigo vencer vãos aí de, sei lá, 60, 70. Existem estádios feitos em estrutura de madeira que superam 160 metros. Depois dê uma pesquisada aí para vocês verem. Bom, né, então o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Desculpe se ficou um pouco corrido, porque eu tinha muita coisa para falar e o tempo não era tão assim espaçoso quanto eu queria, né? Mas tudo bem, em breve a gente deve se encontrar em alguma disciplina e eu vou ter a oportunidade de aprofundar melhor com vocês. De qualquer forma, eu deixo aqui os canais de comunicação. Caso, inclusive, tenha ficado alguma dúvida, né? Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou mesmo deixar aqui no próprio YouTube algum comentário que, assim que possível, eu respondo para vocês. Pode ser que pelo YouTube seja ainda mais rápido, né? Em breve também vocês terão acesso ao Moodle em alguma disciplina minha e também na parte do Google Meet para fazer encontros síncronos, né? Pode ser que a gente vá utilizar a partir de agora também o Teams, né? Microsoft Teams. Enfim, a gente vai encontrar algum canal de comunicação aí pela frente. Os materiais que eu usei como referência, né, eu peguei principalmente a parte de mecânica, esses dois livros aí que são da disciplina, né, parte de referência básica, e no mais quero agradecer vocês aí pela atenção. Qualquer dúvida, contem comigo. Por hora é isso, muito obrigado, até a próxima.